Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, sou Danilo Padilha, diretor da Referência Capital, e no vídeo de hoje eu vou explicar uma coisa que é muito interessante, principalmente se você está pensando em fazer o seu primeiro consórcio, tá? Existem algumas formas de você ser contemplado no consórcio que ajudam pra caramba para quem está iniciando aí esse novo projeto, esse novo sonho, tá? Eu quero então trazer para vocês algumas formas de você contemplar no consórcio e também para você entender como funciona aqueles tais lances, né, que muita gente fala por aí. Então bora lá! Quando você faz o seu consórcio, quando você está procurando aí comprar um bem, seja um imóvel, um automóvel, um serviço, você tem a possibilidade de ser contemplado de algumas formas. A primeira delas, que é a que todo mundo tem direito, é o sorteio, que é um sorteio com base na Loteria Federal, que sorteia entre aquelas pessoas que estão adimplentes, né, que pagaram em dia a sua parcela, para conseguir já receber o prêmio. Essa contemplação ela é obrigatória, tá? Então o grupo ele precisa ser você precisa ser sorteado no grupo. Essa acaba sendo uma das principais formas, né, de você ser contemplado, mas não é a única. Inclusive, imagina o seguinte, que você está num grupo de 1000 pessoas. Né? Dessas 1000 pessoas, mais ou menos 800 que realmente vão pagar em dia normalmente. Então você está concorrendo para um entre 800 pessoas. Então as chances de você ser contemplado existem, mas elas são um pouco mais baixas. Porém, você ao longo dos meses pode ter a possibilidade de ser contemplado aí mês a mês. Mas bora lá. Quando a gente fala de acelerar essa contemplação, não é só de sorteio que a gente vai estar trabalhando. Na verdade, existem outras formas como os lances. E o que é o lance, tá? De forma bem geral, o lance nada mais é do que adiantamento de parcelas. Você adianta parcelas para conseguir se posicionar de uma forma mais vantajosa em outras contemplações que podem estar acontecendo. Lembrando, o sorteio continua acontecendo também. Então, mesmo que você der algum tipo de lance, você vai também estar concorrendo ao sorteio. Então, vamos lá. Qual que é a diferença entre os lances? Porque existe aí lance fixo, ilimitado, livre, e o famoso embutido, que muitas pessoas confundem como se fosse um lance, mas não é necessariamente. Eu vou explicar tudinho para vocês aqui agora, tá? O primeiro lance que eu vou falar vai ser o lance livre, que é um lance mais simples aí que a gente teria dentro do nosso processo, que é um lance que é um leilão. Então, quem adiantar mais parcelas, leva o prêmio naquele mês. Obviamente que cada grupo ele vai ter um valor ali médio de contemplação via lance. Como assim? Às vezes tem grupos que contemplam 5, 6, 7, 10, 15 pessoas somente em lance livre. Mas Danilo, qual que é o valor em médio que eu preciso estar alocando aí para poder ser contemplado via lance livre? Então, isso depende do histórico de contemplação do grupo. Então, é muito importante que antes de qualquer decisão que você for tomar, analise o histórico do grupo. Normalmente, grupos que estão iniciando ali têm uns lances um pouco maiores, porque as pessoas estão entrando já dando lances mais poderosos para poder ter o dinheiro já rápido, enfim. Ou seja, você consegue encontrar aí no mercado, por exemplo, os lances aí de 80%, por exemplo, que não é tão interessante dependendo da sua estratégia. E um ponto muito importante é que o lance livre não necessariamente precisa somente ser capital próprio. Você pode sim adiantar parcelas utilizando um famoso lance embutido, né, que é você usar da própria carta como dinheiro para dar esse lance. Então, é uma forma bem interessante de você conseguir adiantar também a sua contemplação. E um ponto importante sobre o lance embutido, tá, que as pessoas chamam, na verdade o embutido não é uma forma de lance, na verdade ela é só uma forma de pagamento. Ou seja, o lance livre ele corresponde a capital próprio mais embutido do próprio crédito. Ou seja, você consegue utilizar uma parte do seu crédito para poder ir lá e usar como valor de contemplação também. Outro lance que é muito interessante é o lance limitado. Ele é bem simples também. Ele é um adiantamento de parcelas no formato de leilão, assim como o lance livre, mas você só usa capital próprio. Você não pode utilizar do próprio crédito para poder contemplar. Isso facilita porque os lances serão um pouco menores, né? Vamos encontrar aí lances aí de 30%, 40% de lance limitado, sendo que é dinheiro do seu próprio bolso. O que torna também extremamente vantajoso dependendo da estratégia que você for fazer, tá? Então, para você acertar qual lance escolher, não se esquece, você precisa de alguém para você estar conversando, para estar te assessorando nisso aí. Chegamos agora no lance fixo, que é um dos lances mais famosos também. Como que ele funciona? Vamos pensar o seguinte, a gente tem um grupo de 1000 pessoas. Esse grupo de 1000 pessoas, você pode fazer parte de um grupo ainda menor, que são as pessoas que vão dar o lance fixo. Que todo mundo nesse subgrupo vai dar um valor fixo. Ou seja, vamos supor que 30% do valor da cota. Todas essas pessoas que estão nesse grupo vão estar trazendo um lance parecido, um lance igual, na verdade. E como que funciona a escolha dessas contemplações? Vamos supor que eu tenho a cota de número 100 e a cota número 99 foi contemplada.
Significa que no lance fixo, por aproximação, a cota que for mais próxima do número sorteado também leva o prêmio. Isso se eu trouxer o lance fixo também como minha opção. O que acaba tornando uma das opções mais vantajosas e estratégicas, primeiramente porque você desembolsa menos recurso, podendo utilizar do próprio embutido também no lance fixo, e também você consegue utilizar mês a mês de uma forma muito mais tranquila e estratégica, ou seja, tendo as possibilidades de ser contemplado mês a mês com muito mais chances. Então, pessoal, das 3 formas que eu expliquei para vocês, que é o lance livre, limitado e o lance fixo, você pode utilizar todos os meses aí junto com o seu consórcio, enfim, do próprio aplicativo, ou poder ir perguntar para a pessoa que te comercializou esse produto, para poder te ajudar, a pessoa que está prestando assessoria para você. Para você ter sucesso na sua operação, essa estrutura ela tem que ser planejada desde o início. Por isso que um dos trabalhos, inclusive, hoje da Referência Capital é ajudar pessoas a ter essa organização, ter esse critério na hora de escolher o grupo, escolher qual a modalidade de lance, enfim. Porque ainda que você possa fazer lances todos os meses, lances diferentes, é importante você ter uma estratégia adequada para que você realmente consiga ter sucesso na sua operação. Ponto importante, tá? Algumas administradoras, elas veem o lance de uma forma diferente. Algumas tratam como uma porcentagem sobre o crédito, outras sobre o número de parcelas que estão sendo adiantadas. E isso é muito importante até na escolha do grupo também. Então, se você está pensando em fazer o seu consórcio, viu aí essa quantidade de informações, ainda não sabe qual decisão tomar, a melhor coisa que você faz é conversar com algum especialista que vai poder te ajudar. Inclusive, a Referência Capital vai ser uma empresa que vai ser um prazer recebê-lo aqui na Referência Capital, exatamente para te explicar como cada uma dessas informações funciona. Que, principalmente para quem está pensando em fazer seu consórcio, é muito importante escolher o grupo certo, no momento certo, com a estratégia certa. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de seguir aqui o nosso canal da Referência, clica no sininho, clica no curtir, compartilha esse vídeo, tudo que aí você já sabe que precisa fazer, tá bem? Grande abraço para vocês e até a próxima.